eminente conselheiro Sidney Beraldo, que atraiu a atenção em especial do Parquet de Contas nos presentes autos, foi, na verdade, o elevado saldo de devolução ano a ano. E se trata de um contrato de gestão, estamos aqui a examinar, né, a prestação de contas de 2016 a 2019, mas um contrato de gestão, ou pelo menos um liame, né, melhor dizendo, porque houve um segundo contrato de gestão celebrado, e é desse que se trata o conjunto das prestações de contas agora em apreço, mas essa mesma entidade já estava sendo beneficiária de repasses para executar o mesmo objeto desde 2011. Então, ao longo da série histórica, envolvida aqui dos recursos repassados à Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari, desde 2011. Então, a gente tem uma perspectiva de vigência continuada até 2020. E os três processos, né, na verdade, os 4 anos que estão aqui sendo analisados, 2016, 2017, 2018, 2019, perfizeram um volume de saldo de recursos não utilizado e que fica sempre passando de um exercício para o outro, saldo não aplicado, fica sendo sempre uma disponibilidade de recursos para outro exercício, sem necessariamente fazer uma reavaliação do não atingimento das metas, se não há, inclusive, uma superestimativa do repasse em relação ao que era de fato necessário para alcançar as finalidades. Mas nesse período de 2016 a 2019, o saldo não aplicado chegou a R$ 10.717.068,47, né? Me preocupa essa perspectiva de que a entidade não cumpra, ano após ano alertada, não cumpra o dever de máxima transparência, né? A fragilidade do portal da transparência da entidade é algo que por si só acende um sinal de alerta. Não se trata de uma faculdade, mas de uma imposição da própria Lei de Acesso à Informação em relação ao volume de recursos públicos recebidos. Não é uma questão que a entidade pode escolher fazer ou não a divulgação, a máxima transparência possível. Ela é obrigada a tanto. Inclusive, controvérsias em relação à remuneração do seu quadro de diretores, algo que, embora a fiscalização e a própria instrução depois tenha mitigado, causa preocupação, porque se está tendo um excedente de aplicação ano após ano, e se trata de um contrato de gestão, repito, que tem uma perspectiva de vigência, somando os 2 períodos, né, o contrato de gestão anterior e o atual, na casa de 10 anos. Uma entidade que consistentemente, ano após ano, tem um saldo não aplicado de R$ 3 milhões, ou algo próximo disso, quase 30% do valor que percebe, que recebe. Isso é um forte incentivo, há um forte risco moral para a má aplicação de recursos, inclusive com a perspectiva de haver uma agente da OS contratada no regime seletista, que durante um determinado período ocupou o cargo de secretária municipal no município de Brodowski. É claro que depois se averigou que havia compatibilidade de horários, mas há que se tomar todo cuidado em relação a isso, né? Uma entidade como a que agora avaliamos, recebendo um saldo que supostamente merecia uma investigação mais detida do cumprimento das metas, porque esse excedente, sempre esse superávit, sempre essa percepção de sobra para o ano seguinte, está a indicar, na verdade, uma fragilidade de planejamento. A própria fiscalização apontou, né, a falta de avaliação adequada do plano de trabalho pela Secretaria de Estado de Cultura e, inclusive, uma falha formal, mas que ao longo de todos os anos, repito, um contrato de gestão com uma longeva duração, falhas formais se repetirem ao longo dos anos, é um desapreço em relação ao controle interno e aos apontamentos do Tribunal de Contas, como, por exemplo, a situação do termo de permissão de uso do imóvel que não havia sido formalizado adequadamente. Então, ambas as falhas, né, a falta de transparência no portal, né, da entidade, assim como a irregularidade no termo de permissão de uso do imóvel, a princípio, em si, são falhas de menor tom. O problema é que, reiteradas ao longo do tempo, estão a indicar um descompromisso da entidade em se amoldar ao que o controle orientou. Some-se a isso esse saldo sucessivas vezes, todos os anos, repassado de um exercício para o outro, quase 30% em alguns exercícios,
está a indicar a própria fragilidade do planejamento e a insubsistência da parceria, né? Além das pontuais denúncias a respeito da gestão de pessoas na própria entidade. Me preocupa, como dito, que num contrato de gestão de 40, agora especificamente do período avaliado, R$ 46.895.810 para esse período de 2016 a 2020, que cerca de 10 milhões, quase 11 milhões, já arredondando, 10 milhões e 717 mil, tenha sido saldo não aplicado. Ora, a concepção do que deveria ser cumprido nesse contrato de gestão numa área tão relevante quanto a área cultural, gestão de museus, né, não entrega aquilo que foi definido desde o início, ou, na verdade, não houve uma concepção adequada. E a falta de transparência, a opacidade na gestão da entidade, coloca ainda mais em risco a própria gestão desses recursos públicos. O fato de que, ano após ano, tenha sobrado esse saldo, a princípio, poderia suscitar em quem fosse defender a entidade, a própria Secretaria de Estado de Cultura, de que o dinheiro continua disponível para o erário. Mas aqui, Vossa Excelência, conselheiro Sidney Beraldo, que já foi gestor e sabe muito bem a noção para a administração e para a economia, né, a ciência econômica, do que é custo de oportunidade. Um dinheiro sobrando sem adequada aplicação, sem tempestiva aplicação, durante tantos exercícios consecutivos numa OS cultural, está fazendo falta em outras entidades. Ele certamente poderia ser melhor alocado pelo próprio Executivo do Estado de São Paulo. É em face desse conjunto de números, em especial um elevado e recorrente saldo de aplicação, aliás, saldo não aplicado nos exercícios anteriores, que o Parquet de Contas pugna nos presentes autos pela irregularidade da matéria em apreço. E caso Vossas Excelências não entendam por isso, pelo menos que se abra diligência para perquirir o exame em relação ao cumprimento das metas, se há efetivamente um plano de trabalho robusto para justificar essa perspectiva de quase 30% do volume desse contrato de gestão, dos repasses anuais, sendo inexecutado pura e simplesmente, sem nenhuma avaliação qualitativa dos resultados que se deixou de cumprir durante o período. Então, o pedido principal pela irregularidade, caso assim Vossas Excelências não entendam, que se abra diligência para apurar ações adicionais.